Olá, olá pessoal, estamos de volta. Esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá. Saindo dessa gripe, né? Gente, outubro de 2024, mudança de temperatura, muito quente, depois a temperatura baixou 10, 12 graus, agora subiu de novo 33 graus hoje a previsão. E a gente não aguenta, né? Porra, a gente fica com essa mudança de temperatura ferra comigo, pelo menos. Não sei como é que. Eu conheço muita gente aqui em Vitória que sofre, né, com essa questão de poluição também, inclusive, né? Que Vitória é uma cidade muito poluída, muito pó de minério, né? Então já viu, né? Mas vamos lá, hoje a pesquisa é sobre um texto que eu encontrei na revista Vida Capixaba. Esse é o Memória Capixaba, gente, que é um site que a gente trata da história do Espírito Santo nesses 500 anos de história, nesses 5 séculos, né? E trazendo coisas que eu vou pesquisando de forma aleatória e trazendo aqui para o canal, tanto no Facebook, que é o lugar que eu escolhi para depositar essas pesquisas, né? Fotografias, documentos e filmes, etc. E o YouTube, onde eu faço os vídeos sobre essas temáticas que eu vou escolhendo, né? E trabalhando aqui em vídeo, né? E tem muita coisa para acontecer ainda, gente. A inteligência artificial avançou tanto nesse último ano, nesse ano, né, 2024, que tem tanta coisa que a gente pode fazer agora com a IA, que, porra, é impressionante, né? Como a produtividade vai fazendo a gente ter facilidades para poder trabalhar cada vez mais, né? E aqui é uma matéria escrita por Jair Tovar, em 1927, falando sobre os novos aspectos de Vitória, né? Com relação à sua arquitetura, as demolições. Nesses últimos dias eu tenho feito muito vídeos sobre essas obras que foram realizadas no final do século XIX até meados do século XX, de aterro, demolição, ampliação, embelezamento, pavimentação, novas estradas e abertura de vias e extinção de ruelas e becos. Isso aconteceu muito entre 1890 e 1920, 30 mais ou menos, né? Especialmente na Cidade Alta e na Cidade Baixa, mais na Cidade Baixa, né? Com a criação da Avenida Capixaba, Jerônimo Monteiro, 1º de Maio, e também com relação aos aterros aqui do Porto de Vitória, desde a Vila Rubim, né, Ilha do Príncipe, Vila Rubim, até a Esplanada Capixaba, e depois o novo Arrabalde lá na Praia de Suá. Tudo isso aconteceu entre 1890 e 1920, né? E Vitória veio embelezando-se, como se era o verbo que se usava na época, né? Embelezar. E a Vida Capixaba, que é uma revista muito famosa dos anos 20, 30, 40, uma revista linda, né? Eram 2 revistas impressionantes que infelizmente não existem mais, né? Quem dera se elas pudessem ser reeditadas, né? Nem que fosse online. A Vida Capixaba e a Revista Capixaba. Eram 2 revistas. A Vida Capixaba era uma revista mais antiga, dos anos 1920, 30, e esse texto do Tovar é de 1927, do dia 23 de maio, né, que é o dia da comemoração do Solo Espírito Santense, né? E ele vem com o texto assim: Vitória ontem e hoje. A Vida Capixaba solicitou uma breve impressão para o Jair Tovar e ele escreveu esse texto, né, sobre o que foi feito nos últimos tempos no progresso em Vitória, especialmente nos últimos 3 anos. Ele fala em 1924, 1925, 1926, né, relativos à administração municipal, a qual presta modestos esforços desempenhando uma de suas funções. Então, Jair Tovar, nessa época, era um dos secretários da Prefeitura Municipal de Vitória, né? Eu acho que era o Índio do Brasil que era o prefeito nessa época. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui para saber quem era o prefeito de Vitória em 1927. O primeiro prefeito de Vitória, gente, foi indicado em 1909, foi o senhor Ceciliano Abel de Almeida. Foi o primeiro prefeito de Vitória. Em 1927, o prefeito de Vitória era isso mesmo, era Otávio Índio do Brasil, para o quadriênio 1924-1928. Ele foi prefeito entre 2 presidências, o do Florentino Avidos e do Aristeu Aguiar. E durante esse período do Otávio Índio do Brasil, o Tovar trabalhou, escrevia para a revista Vida Capixaba, e a revista pediu para ele escrever um texto, né, falando sobre Vitória, né?
como que estava a cidade e tal. Tá aqui o texto, é esse, ó. Tá na revista Vida Capixaba. É lindo o texto, né? Bonito o texto, com algumas fotografias também, que a gente traz aqui para vocês, ó. São essas, inclusive uma foto noturna, aliás, muito ruim, né? Toma uma água aqui, gente. E a gente fica com a garganta seca dessa gripe, né? Então, atendendo ao pedido da revista Vida Capixaba, é impossível deixar de reconhecer que, apesar do pessimismo e derrotismo de alguns capixabas, isso é notório, né? O capixaba é assim, fala mal de tudo, reclama de tudo. A cidade vem rapidamente se transformando por completo, melhorando seu aspecto urbano dia após dia, rumo ao destino que lhe foi reservado pela natureza graças à sua posição geográfica. Comparando Vitória dos primeiros anos da República com a atual, acredito que os aspectos estão quase inteiramente modificados. Isso é certo, né? Como eu falei, nesses 30 anos, entre 1890, 1900, 1910, 1920, a cidade mudou completamente de um aspecto colonial do século XVIII e XIX para um modernismo e um pós-modernismo, né, que desconfigurou completamente a cidade. Recentemente, em um debate jurídico sobre o interesse municipal ligado à Praça Costa Pereira, chamada antes Praça da Independência, após ouvirmos um depoimento de pessoas nascidas e enraizadas na cidade por mais de 30 anos de atuação política também, né? Comentamos ao fim das inquirições sobre a impressionante transformação sofrida na área da Praça Costa Pereira, com o desaparecimento completo de algumas ruas, como a Rua do Sacramento, a Rua São Manuel, a Rua General Câmara, a Ladeira São Diogo, a Rua São Diogo, a Rua Pereira Pinto também, né? E até mesmo o que era a própria Praça Costa Pereira. Ela foi completamente remodelada, né? Trata-se de uma transformação radical realizada em poucos anos, sob nossos olhos. Não tem a pretensão nem autoridade para comparar o passado com as realizações que comprovam o nosso progresso urbano e municipal. Vitória precisava, gente, porque as reclamações eram intermináveis. As pessoas vinham de fora, não havia hotel, os hotéis o hotel bom, né? Os hotéis, o melhor era o hotel Majestic, né? Mas mesmo assim o pessoal falava mal pra caramba. É uma cidade insalubre, suja, com ainda pés de moleque escorregadios, não há venda, você não consegue comprar nada. Era uma bagunça a cidade, muito suja, né? E quando havia baixa-mar, aí ficava aquele manguezal exposto, então o pessoal reclamava demais. E nesse período Vitória já estava com outro aspecto, inclusive para receber pessoas que vinham de fora. Basta-me então acrescentar que isso aconteceu em diversos pontos da cidade sob os cuidados dos governos estadual e municipal. Como eu digo sempre aqui, nesse período, gente, na Primeira República, perdão, quem mandava nas capitais era o governador, o presidente do estado. O prefeito era era um cargo figurativo, a gente diria, né? Mas nesse período o Otávio parece que fez um bom trabalho, um trabalho admirável, Otávio Índio do Brasil Peixoto, que continua aqui o texto do João Tovar, que trabalhava na prefeitura na época, né? O município de Vitória, nesses 3 anos, entre 24 e 27, viu sua cidade melhorar de forma incontestável, algo que seria difícil de acreditar há alguns anos. O crescimento populacional considerável, o número de construções, o aumento de mais de 100% nas receitas, oba, que maravilha, hein? Porque houve uma melhoria na qualidade da fiscalização e cobrança desses impostos, né? Então 100% de aumento nas arrecadações públicas, né? Os automóveis que circulam pelas avenidas, ruas e praças, resultado do calçamento quase total da cidade, realizado neste triênio, são provas de um movimento urbano incomparável ao de anos anteriores.
Outros motivos igualmente importantes também poderiam ser citados, mas prefiro me abster de outros comentários por respeito ao momento. Então tinha coisas que ele não podia falar, que estavam em projeto ali na hora, e ele era um dos encarregados, o João Tovar, que está escrevendo o texto. Ele trabalhava para o prefeito municipal Otávio Peixoto. Ainda assim, um simples exame do que foi feito, relatado anualmente nas mensagens enviadas aos representantes do povo, os edis na Câmara de Vereadores, na vereança lá, leva ao reconhecimento de que, nesses 3 anos, sob uma atmosfera de paz, trabalho e boa vontade, a antiga vila de Duarte de Lemos deu um dos mais marcantes saltos em direção ao destino traçado desde sua fundação, a 8 de setembro de 1551. O texto foi escrito, gente, no momento em que se comemorava a colonização do solo espírito santense, a 23 de maio de 1927. Né? Era aniversário do solo espírito santense, né? do Espírito Santo inteiro. Mas ele fala aqui da ilha de Duarte de Lemos, doada ao fidalgo Duarte de Lemos por Vasco Fernandes Coutinho, que era o donatário da capitania do Espírito Santo, em 1551, porque eles haviam sido expulsos lá da Piratininga, em Vila Velha, e vieram corridos aqui para a Ilha de Vitória, nessa batalha entre os colonizadores portugueses e o gentil. Bom, aí ele fala ontem e hoje, e fala especificamente, primeiramente, do Palácio Anchieta, né? Na época se falava de Palácio do Governo, não se falava Palácio Anchieta. As pessoas comentavam, vou lá no Palácio do Governo. As fotos são muito ruins, né, gente? O cara pegou a revista e fez uma impressão, ficou horrível, né? É claro que a revista não é assim, a revista tem uma qualidade maravilhosa, né? A revista Vida Capixaba, de 1927. Apresentamos, então, à esquerda 5 aspectos diferentes do atual e belo edifício onde está instalado o governo estadual, na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Essas aqui são 5 clichês, né? O clichê central é o novo Palácio Anchieta. Essa foto que vocês estão vendo aqui acima à esquerda era o antigo Colégio de São Tiago, criado pelos jesuítas ainda no século XVI, né? Com essas 2 torres aí que foram demolidas, né? E o palácio foi acrescentado. Essa parte da esquerda que vocês estão vendo aí é uma parte que foi acrescida posteriormente, né? Falta apenas a fotografia original, anterior ao acréscimo de 2 janelas no pavimento térreo, indispensáveis para a melhor instalação da administração dos Correios. Você vê que os Correios funcionaram no Palácio Anchieta. E na primeira imagem, vê-se o edifício com 7 janelas, quando antes eram 5, com a entrada pela ladeira do palácio, era assim que se chamava a escadaria, hoje Bárbara Lindenberg, na época chamava-se ladeira do palácio, do lado da Rua do Comércio. Então, aqui, gente, ó, para vocês terem uma ideia de como é que funcionava, né? Aqui era a ladeira do palácio, e aqui embaixo era a Rua do Comércio, né? Depois de toda a reformulação, o aspecto foi esse, com a inauguração da escadaria Bárbara Lindenberg, da reformulação do palácio, né? E a demolição das 2 torres da igreja de São Tiago, e também a demolição da igreja da Misericórdia, que ficava bem de frente à igreja de São Tiago, como vocês veem aqui nessa foto, ó. Tá vendo aqui, ó, de frente para as 2 torres da igreja de São Tiago ficava a igreja da Misericórdia, que foi totalmente demolida, para a construção do palácio, estranho esse negócio de chamar de palácio, né? De palácio da Assembleia Estadual, que chamava-se na época Congresso Estadual, onde ficavam os deputados provinciais, né? Então, deixa eu ver aqui mais. Nessa primeira foto, né, representa o antigo palácio construído pelos jesuítas, como era na época da proclamação em 1889, né? Tendo sua fachada voltada para a igreja de São Tiago, onde existia a igreja de São Tiago, também chamada Capela Imperial, depois da visita de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina em 1860, onde estavam os restos mortais do padre Anchieta. Depois, ficava bem aqui de frente, né, na igreja.
os restos mortais de Anchieta. Depois, esses restos foram trasladados para a parte posterior do novo Palácio do Governo, onde estão até hoje. É uma parte desse ossário do padre Anchieta, uma parte encontra-se aqui no Palácio Anchieta, em Vitória, né, capital do Espírito Santo, e outra parte lá na Cidade Velha, em São Paulo. Lembrando que Anchieta também é fundador da cidade de São Paulo. Continuando aqui, na torre mais alta, conhecida como Torre do Colégio, essa torre aqui, ó, mais alta, onde haviam, além de sinos, um grande relógio que marcava fortemente os quartos de hora. Olha que legal. Também meia hora, 3/4 de hora e, por fim, a hora certa, sempre precedida por um sinal que despertava a curiosidade pública. Era muito comum, né, gente? Eram os sinos e as badaladas dos sinos das igrejas, antigamente, até o final do século XIX, início do século XX, que davam esses horários para a população, porque tudo ficava no entorno da igreja matriz, né? Apesar de São Tiago não ser a igreja matriz, né? Na verdade, a primeira igreja é a igreja de Nossa Senhora da Vitória, lá do outro lado dessa alameda chamada Frei Pedro Palácios, entre a igreja de São Tiago, passando pela igreja da Misericórdia, até chegar lá do outro lado, onde você consegue ver, né, a Catedral Metropolitana de Vitória hoje, chamada antigamente de Igreja de Nossa Senhora da Vitória. Ainda falando sobre a igreja de São Tiago, que não existe mais, né? O andar superior, bastante espaçoso, era ocupado pela repartição de artigos bélicos, olha só que doideira, do Ministério da Guerra, onde havia um grande depósito de armamento, inclusive já pegou fogo lá, né? Esse local, né? Também tinha muita bandeira, muitas bandeiras, troféus da Guerra do Paraguai. A gente não sabe onde se encontram mais esses artefatos, simplesmente desaparecem, né? Armas vitoriosas dos bravos capixabas que derramaram sangue pela pátria, os voluntários da pátria, né? Infelizmente, a gente não tem mais notícia desse acervo. A torre mais larga e também de menor altura, essa segunda torre aqui, né? Era usada para repetir os sinais do Morro do Moreno, olha que interessante, referentes aos navios que buscavam entrada na barra. Então havia um telégrafo ali, né? Recebendo informações lá da entrada da Bahia. Aí esse é o primeiro clichê, né? O segundo clichê, cadê? O segundo clichê representa o palácio visto de lado, voltado para a Baía de Vitória, antes da proclamação da República. Então, é esse aqui o segundo clichê, com a ladeira que era íngreme e calçada com silhares e pedras miúdas. Portanto, escorregadia. Era uma escadaria muito íngreme, muito ruim de subir, era uma escadaria reta, direto, né? E depois ela foi remodelada e feita de forma que você conseguisse, ou consegue até hoje, subir de forma mais tranquila, né? Ela foi transformada em longa escadaria, mas de fácil acesso, construída pelo vice-presidente Dr. Miguel Amorim, conforme consta na placa de mármore que existiu na última pilastra à esquerda de quem sobe. Essa placa de mármore hoje também não existe mais, né, gente? Claro que não, né? Foi tudo detonado, destruído, roubado, né? Levado sei lá para onde, né? Isso em 1927, o texto é de 1927. E já está, né? E relatando sobre todo esse espólio, né? Tudo que havia dentro da igreja de São Tiago, né? As coisas que você podia ver chegando até lá para visitar e tudo, os sinos. Onde que estão os sinos da igreja de São Tiago, gente? Onde eles foram parar? O terceiro clichê mostra então o belo edifício construído, esse terceiro clichê aqui, ó, que já é o Palácio Anchieta, como a gente conhece hoje, né? Cadê? Aqui. Reconstruído pelo presidente Jerônimo Monteiro, ali nos anos 1908, 1909, 1910, que transformou a frente do palácio para o mar, quando antes era voltada para a Praça João Clímaco. Então ele
inverteu a entrada do palácio e jogou a entrada do palácio para onde ela é hoje, de frente para a Bahia, né? E apresenta o palácio com a formosa escadaria que lhe dá acesso e finalmente o aspecto do Palácio Anchieta à noite com suas fachadas opulentamente iluminadas. Então, nesse período, gente, o presidente era o Florentino Avidos, logo depois o presidente Aristeu Aguiar, que ficou apenas 2 anos até o golpe do Getúlio em 1930, e o prefeito da cidade em 1920. Em 1920 era da família Monteiro, do Jerônimo, né, do Bernardino Monteiro, José de Souza Monteiro, né, do PTR, Partido Trabalhista Republicano. Logo depois o Antônio Pereira Lima, que era também correligionário do PRD, que era o Partido Republicano Democrático, que ficou até 1924. Nesse período do texto do João Tovar, publicado em 1927 na revista Vida Capixaba, o prefeito era Otávio Índio do Brasil, que foi substituído logo depois pelo filho do Florentino, o Moacir Monteiro Avidos, que também era da família do Jerônimo e do Bernardino Monteiro, que haviam sido presidentes estaduais, né, gente? Então ficou até 1930 com o golpe do Getúlio, né? E o estabelecimento da interventoria que seguiu-se a partir da Revolução de 1930 e etc. Então, gente, esse é mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, né? Esse texto que eu li para vocês é um texto de João Tovar para a revista Vida Capixaba de 1927. Pena que as fotografias estão tão ruins, né? Mas deixa eu ver aqui. Igreja São Tiago. Deixa eu ver se eu encontro essas fotos. As originais, né? Porque essas fotos estão horríveis, né? Infelizmente. Tá aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês. A gente vai conversando aqui, né? Esse é o aspecto das obras, né? Aí dá para ver, gente. Olha que legal. As 2 torres do colégio dos jesuítas da igreja de São Tiago. Essa foto foi tirada de cima do telhado. Você consegue ver os trabalhadores ali trabalhando no telhado, né? A foto foi tirada do lado do mar para o lado da montanha. Vocês estão vendo a montanha lá do outro lado. As 2 torres que vocês estão vendo aí, a torre mais baixa e a torre mais alta, onde havia os sinos que badalavam, né? A toda hora cheia. Essas 2 torres ficam exatamente de frente para a Igreja da Misericórdia, que foi demolida para a construção da Assembleia Legislativa. Aqui no centro do colégio, vocês não dá para ver, mas é o pátio do colégio. Aqui no centro, aqui embaixo é o pátio do colégio. Aí a escadaria nova já, né? Esses são aspectos do interior. Encontrei. Olha que legal. Essa é a foto da antiga escadaria do palácio. Nessa época, dessa foto, que deve ser de 1905, 1906, a entrada do palácio não era pela escadaria Bárbara Lindenberg, vejam. Só havia janelas. No governo do Jerônimo Monteiro, ele abriu aqui essa parte central e colocou a entrada para cá. Ele deslocou a entrada, que antes era lá onde ficavam as torres da igreja de São Tiago, da Capela Imperial, né? E deslocou a entrada para o lado de cá e reformou essa escadaria, que era uma escadaria ruim de subir, escorregadia, muito íngreme, né? Aqui a gente vê o Jerônimo trabalhando, né, junto com o Antônio Ataíde aqui, ó. E o doutor Ceciliano Abel de Almeida aqui também trabalhando, que ele era o prefeito da cidade, prefeito em 1909. Aqui a gente vê o Antônio Ataíde aqui à direita. A gente vê sentado aqui na cadeira o presidente do estado, Jerônimo Monteiro, e a sua direita aqui trabalhando, né, a minha esquerda, a nossa esquerda, o Ceciliano Abel de Almeida. E aí, gente, ó, aqui a gente vê a igreja de São Tiago, já quase completamente demolida, né? A torre mais baixa já havia sido demolida e a torre mais alta foi demolida posteriormente. Você vê que a cúpula da torre tem um aspecto mourisco ali, né? Vocês veem? Que influência arquitetônica sofreu essa torre, né?
ao longo desses na época, 400 anos, né, que tinha essa igreja. Então, você vê que ela foi totalmente reformulada, né? E aí já é o palácio pronto já ali por 1912, com a sua entrada já deslocada para o lado da Baía de Vitória, né? E aqui a gente ainda consegue ver essa reformulação da igreja de São Tiago que foi feita, né? Infelizmente. E essa, gente, é o novo edifício da Assembleia Legislativa, né? Aqui nesse local havia a Igreja da Misericórdia, que foi demolida, né? E essa é a Alameda que eu falei com vocês, que ficava entre o Palácio Anchieta e a Igreja de Nossa Senhora da Vitória, Catedral Metropolitana de Vitória. Então, gente, esses são aspectos interessantes aqui desse período, né, de 1910 até mais ou menos 1920, onde houve esse tanto de reformas, né, que a gente vê aqui, que mudaram completamente o aspecto da cidade, né? Aí a construção da escadaria do palácio, da nova escadaria do palácio, né? E depois ela pronto. Ficou bonito, né? Ficou bem bonito. A gente vê também parte da construção. E aqui eles estão abrindo esse nicho, enorme nicho aqui de frente para a igreja de São Tiago, onde depois foi erigido a estátua em bronze em homenagem a Domingos José Martins, né? Foi colocado exatamente aqui. E aqui a gente vê o aspecto da igreja como era, gente, originalmente, tá vendo? A gente consegue ver mais ou menos quando a gente vai a Nova Almeida e vê a igreja dos Reis Magos, por exemplo, que tem esse aspecto colonial aí do século XVII, século XVI. A mesma coisa em outras igrejas que a gente encontra, como o Convento da Penha, por exemplo, né? Que tem esse aspecto colonial aqui. A gente vê o sino da igreja de São Tiago na torre maior, né? Que infelizmente... Alguém sabe onde está esse sino? Será que está no Palácio Anchieta? Alguém sabe onde estão as bandeiras e os artefatos utilizados pelos voluntários da pátria durante a Guerra do Paraguai, que estavam dentro dessa torre da igreja de São Tiago? Será que estão no acervo do Palácio Anchieta? Por que não estão à mostra, né? Então, e esse é o aspecto colonial da igreja de São Tiago, do convento de São Tiago, né, gente? O antigo convento dos jesuítas, do século XVI. A gente vê o telhado de adobe, tá vendo como era a construção colonial antiga, que foi totalmente reformulada, né? E é muito bacana de ver essas fotos, né? E aqui, essa foto, ela mostra bem, gente, a demolição da escadaria para a construção da nova escadaria, né? E também a reformulação, a reforma total do aspecto da parte frontal do Palácio Anchieta, que foi deslocado para o lado da Baía de Vitória, né? Aqui a gente vê a construção da nova entrada do Palácio Anchieta, né? Que foi deslocado da lateral da igreja de São Tiago para frente na Rua do Comércio. E essa é a igreja, gente, original aí, ó. Depois, claro, original não, né? Depois da vinda de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina, os imperadores do Brasil, em 1860, houve uma reformulação e a capela ficou chamada a igreja foi transformada em capela imperial. Uma coisa meio de puxa-saco ali do império, né? E ela foi reformulada nesse período aí, entre 1860 e 1880. Ela sofreu uma reformulação e depois ela foi completamente demolida e incorporada no Palácio do Governo, né? Então, gente, é isso. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, sempre trazendo essas leituras aqui que a gente vem fazendo pesquisa e descobrindo novos textos, né, que é o que mais me interessa, essa crônica, e essa especificamente de João Tovar, em 1927, publicada na revista Vida Capixaba, de 23 de maio de 1927, João Tovar, que, segundo ele mesmo no texto, trabalhava na Prefeitura de Vitória nesse período. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, valeu, até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.